oficial! Foi revelada a quantidade de episódios que a segunda temporada de The Last of Us vai ter, que é algo ali mais ou menos previsto, só que também revelaram a quantidade de temporadas que The Last of Us pode ter, que é mais do que a gente esperava, inclusive dando a entender como o segundo jogo The Last of Us Part 2 vai ser dividido ali. Além disso, temos mais detalhes confirmados pelos produtores sobre como vai ser essa segunda agora e muito mais coisas. Se você quiser saber, cola aqui nesse vídeo que tem muita atualização mesmo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Last of Us, pra falar sobre a segunda temporada dessa série que ainda tá gravando, mas que enquanto as gravações estão acontecendo, saiu uma matéria dos produtores revelando coisa demais importante sobre a série. Então antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o like, que é muito importante mesmo, se inscreva no canal pra ajudar a gente a chegar a 500 mil inscritos aí. E se você tá assistindo esse vídeo aqui no dia que ele tá saindo, estamos nos últimos momentos de votação, né, pra poder a gente classificar pra próxima fase do prêmio iBest, o maior prêmio de influenciadores do Brasil. Tamo numa posição boa, mas a gente precisa garantir. Então você que tá assistindo, se tiver assistindo isso aqui até o dia 7 no máximo, né, cola no primeiro link que tá embaixo na descrição e pode deixar um voto a cada 24 horas. É o seguinte, né, nesse exato momento que eu tô soltando esse vídeo, as gravações de The Last of Us ainda estão acontecendo, principalmente de forma misteriosa, né, eles estão conseguindo gravar muita coisa assim que vaze, mas tem saído imagens como essa aí, da Ellie e da Dina aí andando por Seattle, grande parte que quem já viu o segundo jogo, já jogou, já assistiu o vídeo, né, sabe muito bem do que se trata, fora também algumas outras cenas que a gente já trouxe aqui, já analisou, é só voltar nos outros vídeos aí. Só que a grande questão foi a seguinte, dessa vez não é sobre vazamentos de gravações, dessa vez vamos falar sobre os próprios produtores, né, o criador de The Last of Us, do jogo inclusive, que é o Neil Druckmann, e o Craig Mazin, que é o showrunner da série, né, o cara que tá ajudando nas decisões criativas. Esses são os dois nomes aí dos caras que estão comandando como é que o jogo vai ser adaptado pra série. E é o seguinte, recentemente eles deram uma mega de uma entrevista muito reveladora para um dos sites de maior credibilidade lá de fora, né, que é o Deadline, contando e confirmando muita coisa sobre a segunda temporada, sobre a terceira temporada também, e se pode ter mais, até onde a série vai. Primeiramente, né, o primeiro ponto que eu quero trazer é sobre a quantidade de episódios que a segunda temporada vai ter. A primeira temporada, que é o que tá passando o trailer aí, né, da época, ela ia ter 10 episódios, gravaram mais ou menos assim, mas acabaram tendo que descartar um episódio, então ela teve 9. Pois é, acabam de confirmar por meio dessa entrevista que a segunda temporada, de fato, vai ser menor do que a primeira, é o esperado, e vai ter 7 episódios exatamente. Serão 2 episódios a menos do que a primeira temporada teve, só que, assim, isso não significa que vai ser menos conteúdo de série. Existe possibilidade de até mesmo ser mais conteúdo em tela do que a primeira temporada, porque além dessa confirmação de 7 episódios do tamanho aí, que tá razoável, né, além disso, tá confirmado que cada um desses 7 episódios vai ter pelo menos 1 hora de duração, do jeito que a gente gosta, episódios bem longos e tudo mais, sendo que o grande ponto chamativo e muito interessante, eu até separei o trechinho aqui que o Craig Mazin, o showrunner, falou, e certamente na segunda temporada há um episódio que será mais próximo de, não sei se diria longa-metragem, mas bastante grande. Ou seja, em meio a esses 7 episódios que todos vão ter pelo menos 1 hora cada, teremos um episódio filme, né? Esse padrão de episódio gigantesco, muito louco. Uma série que a gente gosta muito de falar dela aqui no canal, que em 2022 teve um episódio filme aí, foi Stranger Things, né? O último episódio da 4ª temporada dessa série aí teve mais de 2 horas de duração, um negócio sinistro e muito bem feito também, acho que foi 2 horas e 20, um negócio assim. Não tô comparando Stranger Things com The Last of Us nem um pouco, é só um exemplo, mas rapaz, dá pra gente tentar imaginar diversas coisas de qual episódio vai ser, né? Na sua maior parte, quando tem esse episódio gigante assim, ou é num meio de temporada ou é num final. Só que eu acho que The Last of Us ainda vai quebrar o padrão, tá? Eu acredito muito, tipo, tá tendo possibilidades de o primeiro episódio da segunda temporada ser o episódio super dimensionado, o grandão, esse mesmo ser o aí que pode às vezes ter mais de 2 horas de duração, ser tipo do tamanho de um filme, igual o showrunner confirmou. As grandes apostas é que no primeiro episódio já pode acontecer aquele grande evento, que quem jogou o jogo 2 sabe o que é, envolvendo a Abby e o taco de golfe. Eles podem estender o tamanho já na abertura, pra ser uma abertura muito impactante, uma abertura numa pegada filme mesmo. Então a maior probabilidade de episódio gigantesco é pro episódio 1, mas aí vamos seguir porque teve mais revelações lá na matéria. Os produtores também confirmaram que a terceira temporada vai ser maior do que a segunda. Sim, então a série vai passar por esse negócio de ter uma primeira temporada maiorzinha,
segunda diminuir e na terceira voltar a ser maior. Agora o porquê, por enquanto a gente não sabe exatamente, mas no final desse vídeo eu vou falar sobre a estrutura do que deve passar, os eventos. Mas aí vem pra questão do tamanho da série, porque só deles falarem na entrevista que a terceira temporada vai ser maior que a segunda, isso significa uma semi-confirmação de que vai ter terceira mesmo. A HBO não oficializou isso e tal, bonitinho, aquele grande anúncio tá confirmado, mas assim que começar a segunda temporada já vai confirmar isso, porque já é oficial que o jogo 2 não vai ser adaptado só na temporada 2. Mas aí é o seguinte, a grande probabilidade pra maioria dos fãs, principalmente os que sabem da história do jogo 2, é que o jogo 2 então fosse adaptado em 2 temporadas. Pra contar a história inteira, iriam usar a segunda e a terceira, mas não. Voltando para a entrevista, dá uma olhada nesse trecho aqui que o próprio Craig Mazin revela. Não achamos que seremos capazes de contar a história mesmo dentro de 2 temporadas, na segunda e na terceira, porque estamos demorando e seguindo caminhos interessantes que fizemos um pouco na primeira temporada também. É aqui que ele tinha confirmado que a terceira temporada vai ser significativamente maior que a segunda, e ele coloca, e de fato a história pode exigir a 4ª temporada. Sim, meu querido. Ele não fala ali em tom de confirmação, ele fala que pode exigir a 4ª temporada, mas assim, os caras estão planejando e com certeza, antes de começar a segunda, eles já têm que ter uma noção de quantas temporadas vão precisar, não tem como. Pra começar a contar essa história do segundo jogo, eles têm que saber aonde eles vão acabar, então com certeza eles só não estão escrevendo ainda a 4ª temporada, mas com certeza por trás ali, eles já devem ter isso definido, então meu querido, você pode esperar mais muitos anos de The Last of Us. E é interessante, né, que quando confirmaram The Last of Us, tava naquela época que a adaptação de jogo nunca foi algo muito bom, né? Ninguém imaginava que poderia passar, às vezes, nem de uma primeira temporada. Agora, 4ª é uma loucura, né? Mas aí não acabou também. Vamos voltar pra poder falar dessa segunda, que é o ponto mais próximo até agora. Pra quem não sabe, né? Algumas semanas eu trouxe um vídeo contando a confirmação que os produtores também fizeram de que a segunda temporada vai estrear no primeiro semestre de 2025. Eu chuto ali entre fevereiro e maio, algum momento assim. Mas aí também, voltando nessa matéria atualizada agora do Deadline, os produtores adicionaram mais sobre a história. Eles confirmam que a segunda temporada vai ter flashbacks da primeira. É o que tipo, se você viu o segundo jogo, você sabe, precisa ter flashbacks, principalmente da questão do hospital, pra explicar a história, tudo aquilo. Mas eles também confirmam o aprofundamento inédito na história de alguns personagens. Igual na primeira também eles fizeram, aprofundaram um pouco mais em algumas histórias do que era o normal, do que tinha no jogo. Até pra questões narrativas, pra construção de personagem de série, precisa fazer isso. E assim, além disso, tem algumas outras coisas interessantes, mas essas são as principais confirmações até agora, que vieram dessa matéria do Deadline, mas aí que vem a questão que eu falei que eu ia falar no final. Partindo disso, como que vai ser a divisão? Em qual ponto do segundo jogo que vai terminar a segunda temporada, a terceira e o que a 4ª vai abordar? Aí um alerta de spoilers do segundo jogo pra quem não jogou, mas eu preciso falar sobre isso aqui. A partir dessa revelação, tudo tá se encaixando pra que a segunda temporada, então, mesmo, inicie com esses eventos aí, um tempo depois, o salto de tempo aí, após a primeira temporada, já tendo, né, o grande acontecimento com o Joel logo no primeiro episódio, que pode ser o episódio filme aí, sendo que a segunda temporada pode vir com todos os acontecimentos, focando principalmente em Ellie e Dina na sua jornada por Seattle, na sua jornada aí por vingança, toda aquela coisa, matando companheiros da Abby, enfrentando a galera da WLF, terminando a primeira temporada no momento que a Abby chega lá no cinema, rende a Ellie e o Tommy. E daí a gente iria para os eventos da terceira temporada. O que pode se encaixar lá é o foco mais na Abby em si. Os focos dela com a sua comunidade, com o seu grupo, a construção da história dela. Na primeira pode ter alguns flashbacks da Abby também, não é difícil, porque a atriz tá magra lá gravando, mas ainda assim tem muita história da Abby pra contar e eles podem colocar o maior corpo de tudo isso na terceira temporada, fechando essa terceira temporada com o ponto da Abby enfrentando o Rei dos Ratos ali, próximo do final, como um grande atrativo pra ela, e o momento que dá a ideia da morte da Dina, que no jogo fica aquele impasse ali e tal, mas que na série eles podem matar ela mesmo, mostrar de forma mais explícita, enfim, deve acabar aqui com essa nova separação delas, e aí sobraria pra 4ª temporada aquele finalzinho do jogo 2, que é quando a Ellie e a Abby se separam e tudo leva ao ponto da Ellie ir atrás dela de novo e querer fazer a vingança finalmente, pra ter o final mesmo do jogo 2, né? E isso assim, é menorzinho no jogo, eles podem fazer uma 4ª temporada menor pra poder só mostrar isso, ou podem até estender essa história, contar mais do que não foi mostrado ali. Seria mais ou menos essa estrutura que é o que tá sendo possível agora pra série The Last of Us. Coloca nos comentários o que você acha. Se você acha que é diferente, coloca aí também, deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre a série. Em breve deve ter mais vazamentos importantes. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!